queridos alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Robson, professor de História. E na aula dessa semana falaremos aí sobre o Estado moderno, principalmente em relação à política e à economia. Já havíamos falado, né, sobre o Estado moderno antes, principalmente quando a gente falava sobre Renascimento, Renascimento cultural, Reforma Protestante. Todos esses fatos históricos eles ocorreram aí durante o Estado moderno, né, ou período moderno, né, ou Idade Moderna. Mas, né, na aula de hoje falaremos mais especificamente sobre esse assunto, beleza? Bora lá para a aula. Então, galera, vamos lá. Estado moderno, política e economia. Vamos lá, galera. Antes de nós começarmos a falar sobre aí a Idade Moderna, vamos nos situar um pouco aí de acordo com esse calendário histórico, de acordo com essa divisão tradicional da história. Logicamente que, como é tradicional, né, ela não há um consenso entre os historiadores. Né? Alguns historiadores vão dividir a história de uma outra forma. Né? Mas, para fins didáticos, eu acho que essa, né, é a forma mais adequada. Então, temos aí a pré-história, que é o período antes da invenção da escrita. A partir da invenção da escrita, deixa de ser pré-história e passa a ser a história. E história, né, ela inicia, nós temos aí algumas fases, né? Em primeiro lugar, é a antiguidade, né, ou Idade Antiga, que é uma fase da história principalmente marcada pela cultura grega e pela cultura romana. Com o fim do Império Romano do Ocidente, né, com a queda de Roma, inicia-se uma nova fase, que é a Idade Média. A Idade Média vai durar aí 10 séculos, né, entre o século V e o século XV, até a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. Quando os turcos otomanos tomam Constantinopla, de acordo com essa divisão aí da história, inicia-se uma nova fase, que é a Idade Moderna, ou modernidade. Também pode ser chamada de sociedade do antigo regime. Analisaremos a característica política e econômica dela na aula de hoje. E, né, com a Revolução Francesa, inicia-se aí a Idade Contemporânea, o período atual, no período que nós estamos hoje. Então vamos lá. Idade Moderna, né, como eu falei, também pode ser chamada de sociedade do antigo regime, porque esse modelo de sociedade ele reuniu algumas características marcantes para esse período. E aí, né, como ela se diferenciava, né, do período anterior, a Idade Média, e do período posterior, que é a Idade Contemporânea, né, é uma fase que vai marcar aí uma época. Beleza? Então vamos lá. Foi uma fase aí de consolidação dos principais estados nacionais. Né? Já tínhamos aí portugueses e espanhóis, né? Eles países ali da Península Ibérica, que eles formaram estados nacionais a partir da expulsão dos muçulmanos. Mas, né, França, Inglaterra, né, um pouco mais tardio, né, a Itália e a Alemanha, né, eles começaram a construir ali, né, o sentimento, né, de nação. Né? Logicamente que não foi assim de uma hora para outra, durou alguns séculos, né? Para os italianos e alemães durou um pouco mais, né? Mas foi esse momento aí. E o traço marcante é a aliança entre a monarquia, né, os reis, e a burguesia. A burguesia estava nascendo nessa época, né? Vimos aí que a partir do século XV cria-se essa ideia, né, de poder econômico, né, e a burguesia, né, os comerciantes, eles querem um maior espaço na sociedade, principalmente para realizar comércio, né, através da unificação monetária, isso facilitaria, né, a troca de moedas, né, o comércio, e com isso, né, essa burguesia ela vai financiar um exército para o rei. E o rei, com esse exército poderoso, vai dominar um território cada vez mais vasto e era um negócio bom para ambos os lados. Né? O rei, né, ficava mais poderoso com o poder econômico da burguesia e a burguesia tinha uma série de facilidades com essa expansão promovida aí pelo rei. Beleza? Em relação à política, nós temos aí o absolutismo, né, que significa o quê? O poder absoluto nas mãos do rei. Havia, né, nesse período aí, nessa época, uma concentração de poderes nas mãos do rei. Né? A burguesia ela dava plenos poderes para o rei e esse rei ele governava aí à sua maneira. Né? No máximo ele tinha uma política ali de conselheiros, né? Mas, né, era o rei, na verdade, era quem decidia tudo. Então, questões jurídicas, questões legislativas, né, de criação de leis, tudo isso era o rei que decidia. E na questão econômica, nós temos aí o mercantilismo. O mercantilismo é a política econômica própria do absolutismo. Por quê?
essa política é marcada por uma forte intervenção do rei na economia. Então, o rei ele regulava a economia de várias maneiras. Deixa eu passar para o lado de cá. Né? E aí, nós temos também aí, né, os princípios do mercantilismo. Que princípios são esses? Né? Os dois principais são o metalismo e a balança comercial favorável. O metalismo ele está ligado a uma ideia em que a riqueza de um país ela pode ser medida pela quantidade de metais preciosos que esse país tem acumulado. Então, quanto maior, mais poderoso esse país, mais rico ele era. Um caso clássico aí é o Tratado de Panos e Vinhos, né, feito aí por portugueses e ingleses. Né? Os portugueses exportavam um grande volume de vinho para a Inglaterra e os ingleses exportavam um volume de tecidos muito maior para Portugal. E, com isso, a balança comercial de Portugal ficava desfavorável. Os portugueses eles importavam mais e exportavam menos. Então, a balança comercial ficava desfavorável. Né? A balança comercial está ligado a essa ideia, né, de você exportar mais, né, e importar menos. Era o objetivo dos países, né, de vender mais e comprar menos. Como a balança portuguesa ela ficava sempre desfavorável, eles pegavam o ouro, né, retirado aí do Brasil, principalmente lá na região de Minas Gerais, e repassava direto para os ingleses. Né, e os ingleses, né, iam se tornando aí uma potência, né, econômica da época. Né, além de ser uma potência naval, né, também uma potência econômica. E temos aí, né, o símbolo máximo do absolutismo, que é o rei Luís XIV da França. Né? Ele afirmava aí o Estado sou eu, né? Ele afirmava que o Estado era ele, porque todas as organizações, toda a sociedade, toda a ideia, né, do Estado tinha que passar pelas mãos dele. Né? E era ele que era o símbolo máximo, ele que organizava tudo isso aí, né, lá na França. Beleza? Um abraço aí, valeu pela aula, né? Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Até a próxima, valeu!